beleza? No Grêmio, Wagner Mancini é contestado por dirigentes gremistas. Novo treinador é pauta nos bastidores do tricolor. E o planejamento para 2022 já repercute internamente. Gurizada, vamos falar sobre isso agora. Eu vou trazer os detalhes dessas informações para todos vocês. Sou Léo Nascimento. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações para continuar vendo vídeos. Me ajude aí, cada vez mais crescer no YouTube. E eu preciso para vocês que me ajude. Clica aqui ó, no inscrever-se. Tá aparecendo vermelhinho, deixa ele ficar cinza. Aperte no botão, ative o sininho para vocês me ajudarem. E esse é mais um vídeo patrocinado pela OneXBet, né, o maior site bookmaker do mundo. E o link vai estar no primeiro comentário fixado neste vídeo. Então vocês cliquem lá, se registrem, se inscrevam no site e façam o seu primeiro depósito para vocês entenderem mais sobre a casa de apostas, sobre os jogos que hoje, principalmente hoje, tem Liga dos Campeões e para quinta-feira apostem lá no Grêmio, uma vitória em cima do Atlético Mineiro, que com certeza vai nos ajudar a sair dessa zona do rebaixamento e permanecer na Série A. Vamos lá então para a gente falar sobre a insatisfação, né, dos dirigentes do Grêmio, que parte por algumas análises a respeito do técnico Wagner Mancini, até mesmo por diagnóstico, como diz o próprio presidente Romildo. Mas a verdade é que aquele voo perdido pelo treinador Wagner Mancini depois do jogo contra o Atlético Goianiense para resolver problemas particulares lógico que não chegou a tempo para treinar o Grêmio naquela partida importante, né? O último treino daquela partida importante contra o Palmeiras gerou algum desagrado, né? Não deixou alguns dirigentes contentes quanto a isso. Por mais que isso acabou não sendo vazado, mas alguns dirigentes ficaram descontentes com essa situação. Talvez, a partir daí, esses problemas particulares se equivalem à situação que ocorreu ontem com o técnico Wagner Mancini, que a sua mãe acabou falecendo, e aí fica aqui a gente dando aqui os nossos pêsames, né, por isso. Então, talvez, naquela época, algo parecido poderia ter sido relacionado a esta situação. Então, a gente acabou não falando nada sobre ontem. Essa situação do treinador a direção do Grêmio está descontente com o treinador, já partiu de uma matéria feita pelo nosso colega o Eduardo Gabardo, e a gente está aqui repercutindo com algumas outras informações que a gente acabou buscando. Outra situação que incomodou muito, né, incomoda muito os dirigentes do Grêmio são algumas coisas que o próprio técnico Wagner Mancini é relacionado a envolvimento com pessoas do clube. Ele não tem um diálogo muito aberto com outras pessoas, ele tem um grupo fechado, que são seus auxiliares, e mais ali talvez uma outra pessoa, além do próprio Denis Abraão, que confirma que conversa muito com ele a respeito. E isso não agradou muito, porque tem algumas situações dentro do clube que ele precisa saber, ele precisa entender o que está acontecendo, e ele não fala. E a outra situação, que é a mais grave de todas, são as contestações internas por parte da diretoria devido às escolhas técnicas e táticas do treinador Wagner Mancini, relacionado exatamente ao trabalho. Alguns momentos que tu precisa trabalhar de uma certa forma com os jogadores para aquela partida, e outras sobre a parte tática de treinamento, né, dos jogadores para desenvolver algum jogo. E na partida, durante o jogo, as suas trocas de jogadores, a sua modificação, a sua ideia de desenvolver a partida, que não é de agrado de muitos. Claro, a gente está falando aqui de dirigentes, de pessoas que estão envolvidas no clube, que conhecem o ambiente de treinamento, de bastidores de vestiário, que possam dar essa opinião baseado em outros treinadores que passaram. Então, eles conseguem ver a diferença que é monstruosa. A palavra nem é monstruosa que foi dita, a palavra é a diferença gigante de um treinador para outro. Através dessas informações, já circula-se a ideia de um novo treinador, que é de agrado de todos os dirigentes. Todos os dirigentes têm a mesma ideia, que Roger Machado é o próximo treinador do Grêmio. Seria o próximo treinador do Grêmio, ou está cotado para ser o próximo treinador do Grêmio, Roger Machado. Foi citado Renato, foi citado Dunga, todos entraram na pauta de uma discussão.
mas Roger Machado se torna o ficha 1. O trabalho feito por ele, o desenvolvimento, tudo o que ele fez no grupo do Grêmio quando ele assumiu em 2015, naquele período, ficando até 2016, que criaram uma mecânica de jogo que até afloraram algumas qualidades de jogadores que eram contestados pela torcida, ajudou a desenvolver aqueles jogadores e se tornaram grandes jogadores hoje, fizeram com que ele surja de novo como o principal nome para 2022. Ou seja, o técnico Wagner Mancini, mesmo com contrato até final de 2022, provavelmente deve deixar o Grêmio após o jogo de quinta-feira. Aí é só uma questão de tempo do Grêmio, da diretoria, fazer o desligamento e assumir. E a gente entra a partir daí, então, no planejamento do Grêmio para 2022, que é algo que precisa ser colocado em prática já. E para ser colocado, tu precisa ter uma ideia de orçamento. Mas não tem como tu trabalhar com uma ideia de orçamento, mesmo sem saber se tu vai ficar na Série A ou na Série B. Tem como fazer isso. Então a gente já tem essas informações nos bastidores. Existe já uma movimentação de saída de jogadores, de chegada de jogadores, dos jogadores que vão ficar no clube, jogadores que pediram para ficar e outros que, mesmo que pediram, vão acabar saindo, sendo colocados em negócios. Mas tudo vai partir do princípio do novo treinador. A ideia da diretoria continua a ser usando as categorias de base para manter o mesmo planejamento, praticamente, como diz o próprio presidente na última coletiva, que vai ser feito uma reformulação como foi feito em 2015. O Grêmio estando na Série A ou na Série B, a ideia vai ser a mesma. Ou seja, vai enxugar, usar as categorias de base, tentar fazer com que os jogadores surja grandes jogadores das categorias de base, vai contratar algum jogador pontual e utilizar pelo menos os jogadores que estão aí chegando, retornando dos empréstimos para realmente desenvolver e montar o time para 2022. E aí a gente pode ter uma ideia já de uma espinha dorsal, como é chamado, para a gente ter uma ideia de planejamento para a equipe de 2022, tendo ela na Série A ou na Série B. O Grêmio tem a ideia de que, estando na Série A ou na Série B, precisará reduzir seus custos, que estão muito altos. O Grêmio já tem o diagnóstico de que investiu errado, que pagou salários errados, com salários muito altos, jogadores que não ficarão. Então eu já trouxe vídeos aqui falando sobre o Diego Souza, Rafinha que não ficam, falei sobre outros jogadores também, como o Bruno Cortez, Diogo Barbosa também vai ser feita uma avaliação, e aí a gente pode ter uma ideia de que o Borja provavelmente não fica, e a gente tem uma ideia da espinha dorsal formada por Jeromel, que tem mais um ano e já falou que ficaria. A gente sabe que Lucas Silva fica, Matheus Sararaia do grupo, que não deve sair, junto com o Fernando Henrique. A gente tem Campas, que chegou agora, Vila Sante, que chegou agora, mas ainda não correspondeu às expectativas. Mas nessa linha desses 4 jogadores aí, junto com um goleiro, tu já sabe que tu vai ter que montar uma equipe através desses jogadores. Falar mais sobre quem chega e quem sai, eu vou trazer nos próximos vídeos e vocês vão me acompanhar aqui, porque as informações não param de chegar e eu só não quis colocar ainda, justamente porque nós estamos aí envolvidos numa possível permanência na Série A, graças aos resultados que ocorreram nesta segunda-feira, e agora acompanhar até quinta-feira, porque quinta eu estarei na arena junto com todos, beleza? Naquela moral então, hein? Like, se inscreve e ativa as notificações para acompanhar mais vídeos aqui no canal. Aqui é Grêmio.